assim, para cada aula presencial, uma aula online de exercícios. Volume de aprendizagem e inovação tecnológica só no Max. Olá, eu sou a professora Lívia Paz, professora de Atualidades e Conhecimentos Gerais, e agora nós vamos resolver uma série de questões sobre meio ambiente, muito comum de cair nos concursos públicos. Vamos lá, questão 1. As florestas tropicais são as mais ricas em biodiversidade, mas são também as mais devastadas pela ação dos homens. O desmatamento ocorre em consequência da ação das empresas madeireiras, do aumento das áreas ocupadas pelas atividades agropecuárias e da implantação de projetos de mineração. A retirada da cobertura florestal representa um dos mais graves impactos ambientais que um ecossistema natural pode sofrer. Sobre as consequências do desmatamento, analise as afirmativas a seguir. Vamos então a elas. Alternativa 1. Aumenta a carga sólida transportada pelas águas superficiais, o que vai provocar o assoreamento dos rios. Então essa alternativa está correta. Vamos entender por quê. As chamadas matas ciliares, elas são aquelas matas que estão ao longo ali dos rios. E elas servem como se fossem filtros, como você pode ver nessa figura aí. O que acontece? A ocupação irregular de encostas e dessas áreas aí de matas ciliares, ela promove o efeito chamado de assoreamento, onde o rio vai desaguar. O que é o assoreamento? É quando há deposição de sedimentos no leito do rio, onde quer que ele desague. Nesse sentido, o exemplo que eu trago para você é a Baía de Guanabara, como você pode ver aqui desse lado. A Baía de Guanabara, ela é permeada por vários rios, e ao longo desses rios você tem ocupações irregulares. Essas ocupações irregulares despejam esgoto in natura, ou seja, sem tratamento, pneus, sofá, lixo de uma forma geral, que promovem aí o assoreamento, ou seja, o acúmulo de sedimentos na Baía de Guanabara. Já foi notícia de vários jornais, como a gente já sabe. Portanto, a alternativa 1 está correta. 2. Elimina grande número de espécies, muitas vezes desconhecidas, destruindo a biodiversidade. Isso é uma verdade, principalmente ali na floresta amazônica, que vem sendo destruída principalmente ali no arco do desmatamento, que é a expansão da soja e é também o cultivo do gado, como você também pode ver nesse mapinha aí. Então, o desmatamento por conta da atividade das madeireiras, como o texto falou, e da atividade agropecuária, fazem com que a gente perca um grande patrimônio genético, que é a biodiversidade. Portanto, a alternativa 2 está correta. 3. Rompe com o sistema natural de ciclagem dos nutrientes, que nas florestas tropicais estão mais nas plantas do que no solo. Isso é verdade. Exemplo é a própria floresta amazônica. Lá o solo em si ele é pobre, só que a própria floresta é que se autossustenta. Como? Com a decomposição do seu material orgânico, a queda das folhas, os dejetos dos animais, enfim, a própria floresta ela vai se autossustentando. Então, de fato, se ela for desmatada, rompe-se com a ciclagem natural dos nutrientes. Então, a alternativa 3 está correta. E a 4, diminui a evapotranspiração, principal fonte injetora de vapor de água na atmosfera, alterando as condições climáticas regionais. Isso é verdade. Mas o que vem a ser evapotranspiração? Nessa figura aqui, a gente pode entender. A evapotranspiração ocorre nas folhas das plantas. O que acontece? Nas folhas existem as estruturas chamadas estômatos, que são como se fossem os poros da nossa pele. São esses estômatos que, durante o dia e com calor, eles promovem as trocas gasosas, então, gerando assim a fotossíntese. Então, você tem a eliminação de O2, a absorção de CO2 e também a eliminação de vapor d'água. É esse vapor d'água importante para o equilíbrio climático. É ele que vai gerar a umidade naquela região e também o ciclo hidrológico, levando chuva, por exemplo, para a região do Cerrado, que é o centro-oeste brasileiro, levando chuva, por exemplo, para a região sudeste, como aconteceu na intensificação das chuvas, né? O que aconteceu na região serrana do Rio foi provocado exatamente por essa massa de ar úmida proveniente da Amazônia. E da mesma forma, essa umidade contribui ali para o equilíbrio da caatinga nordestina, levando também uma certa umidade para aquela região. Nesse sentido, a alternativa 4 também está correta. Portanto, estão corretas somente as afirmativas. A nossa resposta é a letra E, todas elas.